Um livro selado com 7 selos. Um cordeiro que é o único digno de abri-los. E cada selo que se abre desencadeia eventos que sacudem o mundo em sua fundação. O Apocalipse, o livro mais estudado, mais debatido e mais mal compreendido de toda a Bíblia, começa com uma cena no trono de Deus que vai arrepiar qualquer pessoa que entender o que está sendo descrito. João vê um livro, um rolo de pergaminho, na mão direita de Deus, selado com 7 selos, e um anjo proclama em voz alta: "Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra." João chora. E então um dos anciãos diz: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." E João vê, não um leão, mas um cordeiro como que imolado de pé, com 7 chifres e 7 olhos. E quando o cordeiro toma o livro, todo o céu explode em adoração. Essa é a abertura dos selos, e o que se segue é uma sequência de eventos proféticos que estudiosos debatem há 2000 anos, porque a pergunta que não cala é esta: estamos vivendo o cumprimento desses selos agora? Fica comigo, porque o que você vai ver hoje vai mudar a forma como você lê as notícias. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, João ouve um dos 4 seres viventes dizer como voz de trovão: "Vem!" E eis que apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. O cavaleiro do cavalo branco, por séculos debatido. Muitos o identificam como o Anticristo, uma figura de paz aparente, de conquista sem guerra aberta, que surge com autoridade e promessas de ordem. Outros o identificam com Cristo, mas o contexto dos selos que se seguem, guerra, fome, morte, sugere fortemente uma figura de engano e poder político. O segundo selo traz o cavaleiro do cavalo vermelho, e a este foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada, guerra, conflito entre nações, o fim da paz global. Quando você olha para o mapa do mundo hoje, guerras ativas em múltiplas regiões, tensões entre potências nucleares no nível mais alto desde a Guerra Fria, conflitos que ameaçam se expandir, é impossível não se perguntar se o cavaleiro do cavalo vermelho já montou. Não estou dizendo que os selos estão sendo abertos agora. Estou dizendo que os cenários que João descreveu estão se tornando tecnicamente possíveis e historicamente plausíveis pela primeira vez em nossa geração. O terceiro selo traz o cavaleiro do cavalo preto. Ele segura uma balança, símbolo de racionamento, de escassez, de sistema econômico sob controle. E uma voz diz: "Um quênix de trigo por 1 denário, e 3 quênixes de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite nem o vinho." Traduzindo, o preço de um dia de comida custa um dia inteiro de salário. Fome econômica, escassez sistêmica. Um sistema onde os itens básicos estão fora do alcance da maioria, enquanto os luxos dos ricos permanecem intocados. Você consegue ver o paralelo com o mundo de hoje? Inflação histórica de alimentos, crise global de abastecimento, bilhões de pessoas em insegurança alimentar, enquanto a concentração de riqueza atinge níveis sem precedente histórico. O quarto selo é o mais sombrio de todos. O cavaleiro do cavalo amarelo pálido, em grego, Chloros, a cor da morte. Seu nome é Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra,
para matar com espada, com fome, com mortandade e pelas feras da terra. 1/4 da humanidade. É um número que a maioria das pessoas não consegue processar. Mas João o escreveu, e ele está registrado há 2000 anos esperando seu cumprimento. O 5º selo revela algo diferente dos primeiros 4. Em vez de cavaleiros e julgamentos sobre a terra, João vê sob o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. Mártires, aqueles que morreram pela fé, e eles clamam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue nos que habitam sobre a terra? E a resposta que recebem é: descansai ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos vossos conservos e irmãos que também haviam de ser mortos como vós. Hoje existem mais cristãos sendo mortos por causa da fé do que em qualquer outro período da história, incluindo a era das perseguições romanas. Organização de Portas Abertas documenta anualmente dezenas de milhares de mártires e centenas de milhares de perseguidos. O 5º selo descreve uma realidade que está acontecendo agora. O 6º selo é cósmico em sua escala. Um grande terremoto, o sol ficando negro como saco de crina, a lua tornando-se como sangue, as estrelas do céu caindo, o céu recolhendo-se como um pergaminho que se enrola, todo monte e ilha removidos de seus lugares. Linguagem apocalíptica, que pode ser literal, simbólica ou ambas, mas que descreve uma perturbação da ordem natural do cosmos em uma escala que nenhum evento humano poderia causar. Entre o 6º e o 7º selo, João descreve uma pausa, um intervalo profético que revela o coração de Deus em meio ao julgamento. 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra para que não soprasse vento algum sobre a terra. Uma pausa no julgamento, uma retenção da destruição. E então um anjo sobe do nascente do sol com o selo do Deus vivo e clama em voz alta aos 4 anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos os servos do nosso Deus nas suas testas. Antes do julgamento final, Deus sela os seus, 144.000 da Israel, e depois uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco, diante do trono. Esse intervalo revela algo profundamente reconfortante. Os selos não são apenas sobre destruição, são sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Ele controla o quando e o quanto. Ele retém o que poderia devastar enquanto os seus são protegidos e identificados. No meio do julgamento, há misericórdia. No meio da devastação, há um povo que é selado. E essa multidão incontável de todas as nações não chega lá por acidente. Chega porque em algum momento, em algum lugar, alguém compartilhou a mensagem. E quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse é um dos versos mais poderosos de todo o Apocalipse. Depois de toda a adoração, os trovões, as proclamações, as hosanas, silêncio completo, por meia hora. Na linguagem do templo judaico, o silêncio era o momento de máxima reverência. O momento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O momento em que toda a atividade parava diante da presença do Altíssimo. O 7º selo não desencadeia imediatamente mais julgamentos visíveis. Ele desencadeia 7 anjos com 7 trombetas, que será um próximo capítulo desta série. Mas antes das trombetas, há o silêncio.
E nesse silêncio, um anjo com um incensário de ouro fica diante do altar. Muito incenso lhe é dado para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. As orações dos santos sobem a Deus com o incenso. E então, o anjo toma o incensário, enche-o com o fogo do altar e lança sobre a terra. E se fazem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As orações do povo de Deus participam do movimento dos selos. Isso não é detalhe menor. É a afirmação de que o que acontece na terra está conectado ao que acontece no céu, e que as orações dos que pertencem a Deus têm peso real na história que se desdobra. Os 7 selos não são um roteiro de terror, são um mapa de soberania. Eles mostram que nada do que acontece na história humana está fora do controle de Deus, que o Cordeiro, não os impérios, não os exércitos, não os líderes políticos, é quem tem autoridade para abrir o livro da história. Que cada evento, por mais caótico que pareça, está dentro de um plano que aponta para uma conclusão que já foi declarada. O fim do Apocalipse não é trevas. É uma cidade nova descendo do céu. É Deus habitando com os homens. É toda lágrima sendo enxugada. É a morte sendo destruída para sempre. Os selos são o caminho, não o destino. E para quem pertence ao Cordeiro, para quem faz parte da multidão incontável de todas as nações, os selos não são uma sentença. São um convite para estar do lado certo da história que está se desdobrando. Você está assistindo a este canal porque algo em você reconhece que os tempos são sérios, que as coisas que estão acontecendo no mundo não são acidentais, que há um plano maior operando por trás dos eventos que os noticiários cobrem sem entender. Continue essa jornada conosco, porque nas próximas semanas vamos abrir as 7 trombetas, explorar a grande tribulação e revelar o que as Escrituras dizem sobre os últimos dias com uma clareza que vai transformar a forma como você vive hoje. Se inscreva e ative o sino. E compartilhe com alguém que precisa entender os tempos em que vivemos.